Olá, bem-vindos ao Like All Times, eu sou a Bárbara e hoje vamos falar sobre os figurinos dessa série nova da Netflix aí que tá todo mundo viciado, tá dando o que falar, que é Bridgerton. A série se passa em 1813, se não me engano, e conta a história principalmente da família Bridgerton e principalmente da Daphne, que tá aí nessa temporada de casamentos, e várias outras moças também, que estão ali, né, naquela fase procurando um marido, né, desse jeito bem bizarro, que bom que a gente não precisa mais arrumar marido desse jeito. E tem muita gente comentando aí a série, discutindo se os figurinos são fiéis à época ou se não são, porque tem músicas modernas, então é uma realidade, é uma fantasia, enfim, tem se discutido bastante essa série. Mas, de qualquer forma, tem muita coisa legal pra gente comentar dos figurinos dessa série. Tem cores belíssimas, tem personagens que eu amei o figurino. A música até eu também achei sensacional, que é a música moderna, tocada ali de um jeito clássico, no violino e tal. Definitivamente é uma série que o figurino chamou a atenção de muita gente, porque é tudo esteticamente muito agradável de olhar, né? É muito bonito, as cores, a época e tal, enfim. E se você também adora séries de época, filmes de época, estilo vintage e tudo mais, já se inscreve aqui no canal, que eu acho que você vai gostar bastante dos vídeos que tem por aqui. E já deixa o seu like se você gostar do vídeo. Então, pra começar, parece que a série conta com mais de 6.000 figurinos, o que já é um exagero aí, porque na época as pessoas não costumavam ter tantas roupas assim e trocar de roupa tantas vezes. A gente sabe que roupa, né, era uma coisa muito cara e normalmente você mandava fazer um vestido e você usava ele sempre, assim, você tinha um ou outro, mesmo quem era rico, e repetia muitas vezes o mesmo vestido. Outra questão que eu vi muita gente incomodada, vi muita gente falando sobre isso, é que tem peças com tecidos muito sintéticos, tem inclusive joias que dizem que é de plástico, então muita gente ficou estranhando isso. Algumas eu acho que não dá tanto pra perceber, só se você entende muito do tecido, mas algumas outras coisas realmente dá pra ver que é uma coisa bem sintética. Mas, no geral, a série manteve a silhueta da época, que é essa coisa do regencial, do período regencial, também da moda império, que é essa cinturinha bem aqui em cima, logo abaixo do busto. No geral, porque tem algumas personagens que não usam essa silhueta e eu ainda vou comentar, tá? Mas essa silhueta foi muito usada no período de império, período regencial, porque eles estavam tentando se desligar daquela imagem da corte, daquele exagero, daquelas coisas muito exageradas, sabe, Maria Antonieta? Já falamos sobre Maria Antonieta por aqui, então eles estavam tentando se desligar um pouco disso e queriam usar coisas mais naturais, assim, mais leves, então cores mais claras também. Aí, logo no começo da série já tem o quê? A cena do apertando o espartilho, apertando o corset ali, né, machucando, fazendo aquela cena que muita gente da comunidade dos figurinos históricos aí se irrita muito com essas cenas, que tem em muitos filmes. Porque muita gente diz que, na verdade, não era nada disso, que não se usa o corset tão apertado assim, que isso é um exagero, só pra fazer uma cena, que na época mesmo todo mundo usava, mas primeiro que você usa com aquela camisolinha por baixo, então não machuca, não fica direto na pele, e ninguém usava tão apertado assim, era só realmente pra dar uma postura, para dar uma estruturada aqui no corpo. E eu ouvi dizer também que, principalmente nessa época da moda império regencial, eles usavam um corset bem mais leve, que nem tinham tantas estruturas assim, ele era muito mais leve assim, principalmente porque a cintura nem era marcada mais para baixo, né? Era bem aqui em cima e depois ficava bem aberto, assim, não precisava marcar tanto aquela cintura, nem tinha cintura marcada, na verdade. Uma outra questão que eu fiquei um pouco na dúvida, assim, enquanto assistia, mas talvez isso seja fiel, mas é que normalmente não se usava muito vestidos muito decotados durante o dia, os vestidos mais decotados eram pra noite, e a gente vê muito vestido decotado de dia, né? Então, talvez isso não seja bem assim, sabe? Mas pelo menos com aquele tecido aqui, assim, que é a parte de baixo, enfim. O look dos homens, no geral, parece que é fiel, tem essa questão dos tecidos também, mas parece que a silhueta, as peças e tudo mais é fiel à época. E também tem o cabelinho e essas costeletas, esse look, essa beleza do homem dessa época também parece fiel, sabe? E aí também tinham essa coisa de parecer mais natural, então eles não usavam mais aquelas perucas enormes e tal, e era um cabelinho mais bagunçado, sabe? Sobre a rainha e as pessoas negras da série, também tem se discutido muito sobre isso, porque o racismo não é uma
questão na série, não aparece em nenhum momento, então muita gente falando que não se trata então de uma realidade, sim de uma fantasia, e tudo bem também, né, gente, até porque tá tocando Billie Eilish, então claro que é uma fantasia. Mas mesmo assim eu li em alguns lugares que a rainha Charlotte de fato tinha descendência africana, então ela tinha uma cor de pele diferente e tudo mais. Mas não é sobre isso que eu vim falar sobre o figurino mesmo da rainha, que ele é totalmente a época anterior, né, do regencial e do império. É muito rococó, é bem aquela coisa que eu falei, ela usa as perucas bem altas, bem estilo Maria Antonieta, usa outra silhueta de vestido, usa o vestido que tem, né, o panier do lado, assim, então é outro estilo totalmente diferente do que estavam usando na época. Aí sobre isso eu já vi gente falando que ela realmente não gostava das roupas mais modernas e vi gente falando que ela usava sim essa silhueta mais moderna na época e esses looks mais antigos ela realmente usou antes, então tem essas divergências aí. Mas acho interessante, né, a gente observar essa silhueta da rainha, que é bem diferente da silhueta mais moderna, dessa da cinturinha aqui embaixo do peito, talvez até querendo dizer que ela era meio antiquada e tal. Sobre os tons mais claros das roupas, e principalmente o branco mesmo da época, que sempre é muito marcado por essa época, tem uma informação bem legal que é que eles tinham acabado de descobrir o cloro para descolorir as roupas, então para fazer o branco, porque até então as matérias-primas naturais não ficam com tecido branco, então eles conseguiram fazer roupas brancas de verdade. E aí, como né, era uma coisa nova, era muito moda, então todo mundo queria usar roupas brancas, e daí muita gente usava roupas brancas nessa época. Mas também usavam muito roupas coloridas também. Dizem até que não usavam essas cores muito clarinhas e tal. É porque as imagens que a gente tem hoje em dia estão descoloridas, desbotadas, mas que essas imagens mesmo eram com cores mais vibrantes. Então tem isso também, por isso que a gente vê cores mais vibrantes, principalmente numa certa família, né? Os Featherington não passam despercebidos, né? Então as roupas delas, principalmente dos vestidos das mulheres, tem tons muito vibrantes e eu amei, assim, que tem tudo a ver com a personalidade delas e tal. E eu amo também a combinação de cores, inclusive a combinação da cor do vestido com os bordados que tem, assim. Elas são super exageradas, mas eu achei sensacional e também faz muito parte da história. Ainda sobre os Featherington, a mãe, né, a Mrs. Featherington, ela usa uma silhueta totalmente diferente, que muita gente comentou também, que não tem nem a ver com décadas anteriores, é uma coisa até meio moderna, meio anos 40, 50, que tem uma silhueta marcada, inclusive o cabelo dela também é moderno, ela não tem nada a ver com a época e nem anterior. Eu acho que combinou super com ela, com a personalidade dela, mas talvez tivesse um jeito, né, de ser um pouquinho mais fiel ali a alguma outra época ali, parecido pelo menos, mas é um pouco estranho ver ela com uma roupa tão, né, moderna, porque vai demorar muito ainda pra ter aquela silhueta. E já os Bridgerton usam muito menos cores, né, inclusive tons mais sérios e mais frios também, então eles não tem nada a ver com a paleta de cores dos Featherington, que é aquela coisa louca. A Daphne mesmo, né, usa muito uns tons assim, azulzinho e tal, tudo muito certinho, porque ela é a menina certinha, nananã. Então ela não é nada assim escandalosa. E o Duque, ele já usa vermelho mesmo, né? Porque ele vem pra causar, então ele tá assim de vermelho, chama bastante atenção e, né, causa tudo aquilo. E um pouco mais sobre os cabelos, gente, o que é aquele cabelo da Daphne? Que é aquela franjinha dividida aqui. Aquilo eu não entendi. Ela aparece com aquele cabelo assim várias vezes e é muito estranho. E inclusive ela dorme com um cabelo solto, todo meio ondulado, sei lá, o cabelo dela, e de repente ela tá com o cabelo arrumado. A gente sabe que não tem como, né? Se não tinha como esquentar, se não tinha babyliss, como é que ela fazia aquele cabelo tão rápido? Quando ela tá com os fiozinhos assim pra frente, eu acho bonito, mas quando ela deixa aquela franja dividida no meio, eu fiquei assim, gente, pra quê? E ela aparece nos eventos assim chiquérrimos com aquele cabelinho, sabe? Não dá. O cabelo da irmã dela também criticaram bastante, porque dizem, né, que a mulher só usava os cabelos pra cima, e só, assim, mais criança que usava o cabelo solto e talvez tentaram deixar ela mais infantil e tal, de franjinha, cabelo solto, mas é estranho porque ela já é mais velha, né? E daí ela com aquele cabelo solto é um pouco estranho. Mas também pode fazer parte da personagem, porque ela já é mais rebelde, né? Então
ela não curte muito essas ideias de se vestir igual todo mundo. Agora, um cabelo que eu amei, inclusive os figurinos, mas o cabelo também, já que a gente tá falando dos cabelos, é o da Penélope, gente. O cabelo dela tava a coisa mais linda, assim, a cor do cabelo é um tom meio strawberry, né, que a gente tem hoje em dia, que é um ruivo mais, né, avermelhadinho, assim, mais um pouco desbotadinho também. E o contraste que o cabelo dela dá com as roupas e os cachinhos, e enfim, o cabelo dela eu adorei. E uma coisa que eu anotei aqui, enquanto eu tava assistindo, né, fiquei pensando como é que depois que elas tiravam a roupa ali, né, pra fazer o negócio, como é que elas colocavam a roupa de novo sozinha, né? Porque não eram umas roupas muito fáceis, tudo bem, talvez tinha ali uma ajuda, né, do rapaz, mas não eram umas roupas muito fáceis, não tinha zíper, não tinha uma coisa assim muito prática. Normalmente você precisa de ajuda para se vestir. Não sei. Bom, tem mais um monte de coisa que dá pra gente conversar sobre essa série, né? Eu falei mais sobre os figurinos mesmo e assim, bem geral por cima. Então a gente continua conversando aqui nos comentários. Comentem aí quais os figurinos vocês mais gostaram. Comentem se vocês gostaram da série também, essa mistura de Gossip Girl com Orgulho e Preconceito, com Little Women, o que mais? Eu não achei a série assim nada surpreendente, nem nos figurinos, nem nos cenários, nem na história. Eu achei bem assim o que eu tava esperando mesmo. Que é uma coisa bem leve, bem novela, podia tratar de vários outros assuntos polêmicos, mas resolveu ser bem leve mesmo, né? Dos figurinos tem, né, várias coisas aí que eu falei que eu gostei, mas também tem vários figurinos que são estranhos, que parece até meio mal feito, assim. Essa questão do tecido sintético, então você repara bem, né, que esse vestido não tá muito, assim, bonito. Mas, no geral, funcionou. Eu achei uma série levinha, tranquila, pra gente gostar de umas coisas e não gostar de outras, assim, pra assistir, bem tranquilinha. Comentem também se vocês gostam quando eu faço esses vídeos falando sobre os figurinos de séries e filmes. Deixe seu like pra me ajudar. Compartilha também com aquela amiga que adora saber dos figurinos de época. E podem deixar também sugestões de outros filmes, séries ou pessoas, ícones vintage que vocês querem que eu analise por aqui. Tá bom? Então é isso. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tchau!